Tarcísio precisa pôr fim ao ridículo esforço de se opor a Lula em tudo quanto é coisa. Ou vai bem, Arthur? Sim. Se o Lula falar assim, e agora para eu imitar, Cuidado. cuidado, eu tenho que imitar em outro lugar da garganta. Vou tomar um chicabom. Aí o Tarcísio fala, não, chicabom não. Chicabom não pode. Tem que ser sorvete de uva. Não, chupa que é de uva, não pode ser chicabom. Tem uma música, não tem? Tem. Chupa que é de uva, tem. Meu Deus, eu sei de cada coisa que às vezes eu me pergunto como isso é possível, mas aqui fica... E aí tudo, vai se falar de metanol na bebida. Lá tá o Tarcísio querendo disputar. Vai falar de túnel, lá tá querendo disputar. Vai falar de casa na favela do Moinho. Lá tá tudo. Para mostrar que assim, a República de São Paulo contra a República do Brasil, a República do Lula. Ok, rei. Na sua boca eu viro fruta, chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva. Xande de avião. Aviões do forró. Chupa que é de uva, chupa, chupa, chupa que é de uva, chupa. Eu sabia que eu já tinha ouvido em algum momento. Muito bem. Metanol na bebida e Tarcísio tentando ser protagonista. Vai, o que a gente tem aí? Vai. Em meio à crise do metanol, que já causou pelo menos 5 mortes em São Paulo, o governador do estado, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, e o governo Lula disputam o protagonismo no caso. Ontem, o Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou a abertura de um inquérito pela Polícia Federal para apurar a suposta participação do crime organizado no esquema. Horas depois, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, fez uma coletiva de imprensa em que descartou o envolvimento de organizações criminosas como o PCC nestes episódios. Segundo integrantes do governo Tarcísio ouvidos pelo jornal O Globo, o Palácio do Planalto quer usar as contaminações de bebidas para deflagrar uma guerra política contra a gestão paulista. Ó, vou contar aqui bastidores da minha goela. Eu fiquei sabendo, depois, não é câncer, não é fungo, não é bactéria, não é vírus. Tem um exame de microbactéria que só vai ficar pronto no meados de novembro, mas também não tem. Eu fui ler as consequências de quem tem, eu realmente não tenho. Eu até brinquei com eles, falei, vocês não vão me deixar aqui, né, até novembro? Senão quando voltar eu tô que nem um iluminado, eu matei todo mundo. Né? Hein, vai bem. Eu sabia o que não era, mas até agora não sei direito o que foi não. Tá? Multifatorial. Agora, veja só. A saúde é uma coisa um pouco mais complicada. O Tarcísio está assim. Eu não sei o que é, mas sei que não é PCC. Mas como é que ele sabe que não é PCC? Eu sei. E os médicos sabem por que é que descartaram o câncer nas minhas cordas vocais. Porque tem um exame que chama biópsia. Por que não é fungo? Porque tem a cultura do fungo. Não tinha fungo. Por que não é bactéria? Porque tem o jeito de achar bactéria. Também não era. Tem o jeito. Eu pergunto para o governador. O senhor sabendo que não é o PCC, e eu não estou falando que seja, hein? Mas sabe que não é o PCC como? Porque sabe quem é? Mas você sabe quem é, por que as pessoas não estão presas? O que eu sei é que quem trafica arma negocia com quem trafica droga, que negocia com quem trafica madeira, que negocia com quem faz garimpo ilegal. As organizações criminosas, elas formam de maneira que umas usam a estrutura das outras, as respectivas estruturas das outras.
Nem sempre o PCC está no comando. Que nem essa história dos combustíveis. Quer dizer que o PCC manda no tráfico de combustível, nessa safadeza toda do combustível? Não necessariamente. Quer dizer que ele empresta sua logística, eventualmente, para aquilo. Está claro, Valio Bene? Sim. É isso que define, inclusive, as máfias. A estrutura mafiosa na Itália, as estruturas mafiosas, não quer dizer que tudo seja centralizado na figura de um Don Corleone. Quer dizer que eles estão presentes em tudo. Eles trabalham numa espécie de mutualismo. Eu acho arriscado o governador chegar e falar, não é PCC. Como é que sabe? Se diz que não é PCC, deve saber um pouco o que é. Mas sabe um pouco o que é e o troço continua? E as pessoas continuam morrendo? Mas como é que descobriu que não é? Tem que, a cada decisão que o governo federal toma, tem que sair falando que não é, tem que sair fazendo oposição. Vamos trabalhar, que tal juntar esforços, em vez, o senhor devia, era estar apoiando, isto sim, a PEC da segurança pública. O senhor, o seu secretário, não é? Em vez de ficar criando um polo, como a dizer, nós temos a solucionática para tudo. Tenta criar polo até em relação ao Bolsa Família. Nós temos o programa lá, como é que chama o programa dele? Qual? Tem um programa qualquer aí de renda, que é uma experiência pequenininha, vê para mim o nome, uma experiência pequenininha, quando você compara com o gigantismo do Bolsa Família, né? Superação? Superação, inclusive com trocadilho, né? Eu não gosto de trocadilho, o Machado de Assis a gente tem problema. Eu reconheço que a tentação às vezes é grande, mas né, superação, entendeu? Vai bem, superação, superação. E tenta criar. E são coisas absolutamente incomparáveis. O que mais que tem, vai? Reinaldo, a irritação central de auxiliares do governador é que o chefe da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, falou sobre a suposta ligação do PCC com as contaminações sem apresentar evidências para embarcar a afirmação, ou para embasar embasar a afirmação. A suspeita de atuação da facção teve início quando a Associação Brasileira de Combate à Falsificação publicou uma nota na qual disse que a falsificação de bebidas poderia usar o mesmo produto importado ilegalmente pelo PCC para adulterar os combustíveis. Essa possibilidade logo foi descartada pelo secretário de Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, e por Tarcísio. Eu não sei se tal não, mas qual é o mal da Polícia Federal investigar? Não pode? Que há uma quadrilha, uma organização criminosa importante por trás disso, parece haver, não? Ou não? E outra, quando se diz que o PCC pode estar por trás, não está dizendo que o governo federal está associado ao PCC, né? Quantas pessoas já morreram no estado de São Paulo? Tem 10 casos confirmados de intoxicação por metanol após o consumo de bebida alcoólica e outros 27 estão em investigação. São 5 mortes suspeitas e 1 confirmada ainda em São Paulo. E ainda sobre o PCC, que é outra coisa que também gera um pouco de estresse, a suspeita de que houve vazamento da operação contra o PCC e deu tempo da bandidagem se pirulitar. Vamos lá. A Polícia Federal afirma que existem fortes evidências de que os investigados na Operação Tanque,
que mirou o sistema de lavagem de dinheiro do PCC tenham sido avisados previamente sobre as ações que aconteceram no dia 28 de agosto, essa operação deflagrada nessa data. Um documento obtido pela Folha de São Paulo mostra que alguns dos investigados deixaram as casas em que moram às pressas para fugir da ação. Com isso, 12 pessoas foram indiciadas por obstrução de investigação envolvendo o PCC, além de lavagem de dinheiro e gestão fraudulenta de instituição financeira. O possível vazamento investigado ainda deve ser apurado em um novo inquérito. A Operação Tanque aconteceu junto com a Operação Carbono Oculto, também no dia 28 de agosto, quando a Polícia Federal e a Receita Federal identificaram um esquema de importação irregular de produtos químicos pelo porto de Paranaguá, no Paraná. O PCC utilizava os compostos para adulterar a gasolina distribuída por uma rede de postos em São Paulo. O dinheiro do esquema era lavado em fundos de investimento no principal centro financeiro do país, a Avenida Brigadeiro Faria Lima, na capital paulista. Esse é um caso, eu não tenho uma apuração, mas eu converso com muita gente, né? Esse é um caso que não há dúvida de que você tem uma organização criminosa atuando nos combustíveis. Daí a ser o PCC que está na chefia disso eu já não tenho tanta certeza. E gente que estuda o assunto, investiga o assunto muito mais do que eu também não. Que está na chefia. Mas o PCC ajuda a bandidagem de várias áreas? Ajuda. Que ele está estruturado. É isso que caracteriza um crime quando ele se organiza, o crime quando ele se organiza de maneira mafiosa. Os criminosos não precisam estar sob uma mesma cadeia hierárquica. Basta que haja cooperação. E aí sim a coisa é muito mais grave. Porque você não tem exatamente o desmantelamento da organização simplesmente cortando uma cabeça. É uma teia. Agora, o que não faz sentido é a autoridade estadual ficar brigando com a autoridade federal ou vice-versa, quando o crime ele é municipal no seguinte sentido, ele acontece em algum lugar. Ele prejudica vidas, destrói vidas, e às vezes no país inteiro, claro, o município do crime é o país. Agora, não faz sentido autoridades ficarem batendo cabeça em busca de protagonismo político. Eu não acho que isso renda voto. Talvez isso tire voto. Eu entendo que o governador esteja se sentindo um pouco agastado, né? Porque afinal de contas a polícia dele e seu esquema de segurança passou por duas humilhações muito grandes, né? Que foi o assassinato do delator do PCC, né? E depois do ex-delegado-geral, com 9 meses de diferença entre uma coisa e outra, né? Para quem se jacta tanto da eficiência, é realmente muito ruim. Mas a maneira de fazer isso, de recuperar a confiança, não é ficar batendo boca com o governo federal. É trabalhar junto com o governo federal. Não? Acho que é.